falando de missões, né? É difícil eu falar de missões sem falar um pouco da minha própria vida e falar onde tudo começou e quando começou, né? Para quem talvez ainda não me conhece, né? O meu nome é Manuel Gomes Ferreira. Eu aceitei Jesus em 1990. Vou resumir rapidamente. Em 96 houve um congresso de jovens. Nessa época havia ainda na cidade de Limeira. E em essa oportunidade havia cerca de uns 500 jovens em um ginásio. E havia um pregador que alguns talvez o conhecem, se chama Edson Teixeira, evangelista. E ele fez um apelo nessa oportunidade, falando que havia uma oportunidade para quem quisesse ir para a Bolívia, passar um treinamento. E quem tivesse um desejo nos seus corações, viesse na frente para receber a oração. Até nessa época, nesse instante, eu quero dizer para vocês que eu nunca fazia parte de nenhum tipo de serviço na igreja, na obra do Senhor. Simplesmente eu era, podia dizer, um crente, mas um visitante praticamente. Mas dentro do meu coração tinha um desejo de fazer a obra, de pregar a palavra, que eu não sabia nada. Essa era a verdade, eu não sabia nada. Até mesmo se expressar, até hoje estou aprendendo, mas nessa época era muito difícil. Mas com tudo isso eu passei na frente e recebi a oração. E os anos passaram e chegou no ano de 98, houve uma primeira conferência missionária, que nessa época falava conferência, hoje já está falando um pouco mais moderno, se fala simpósio, né? Mas nessa época falava conferência missionária. Houve uma conferência missionária na Igreja Brasil para Cristo, aqui em Sumaré, e surgiu um convite, um chamado de Deus para que eu pudesse ir para o Peru. Até então também nunca tinha ouvido falar do Peru, vamos dizer assim, bem especificamente. Mas eu estava há 2 anos orando, buscando ao Senhor e falando para Deus para que eu sirvo, para que eu presto. E nessa oportunidade, já vinha nessas orações, saiu essa oportunidade de falar, quero ir para Cusco, no Peru. E eu falei, bom, vamos orar. Resumindo tudo, Deus confirmou. E hoje eu poderia dizer que eu fui para o Peru em 1998, passei um período de 14 anos no Peru, na cidade de Cusco. E eu não vou entrar em detalhes do que nós fizemos lá, mas eu quero ressaltar aqui a necessidade de haver pessoas dispostas a ir para o campo. Quando nós lemos na Bíblia, no livro de Marcos, nós vemos lá um texto muito conhecido, quando disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Quando se fala o mundo, e eu entendo que o mundo que está falando aí, está falando do mundo de pessoas, seria, vai onde tiver gente. Então, quando nós falamos de missões, é difícil nós não falar de missões se não falar de pessoas. E quando nós estamos falando de pessoas, estamos falando de um agrupamento de pessoas que venha a juntar a igreja. E se eu falo de igreja, eu tenho que falar de missões. Então, falando nisso, e eu digo para você que missões se faz a partir de onde você está. De onde você estiver, daí você começa a falar e fazer missões. E Deus, pela a sua rica misericórdia, Ele me chamou. A minha primeira experiência foi transcultural, que seria sair do Brasil e ir para o Peru. Até então eu não tinha nenhum preparo acerca de missões transculturais, né? E eu quero dizer para vocês que eu aceitei esse chamado, até mesmo porque Deus o havia confirmado. E Deus fez algo extraordinário, algo muito glorioso em esse período, né? Só que hoje eu vejo a necessidade de muitas pessoas que têm um desejo no coração passar por esse preparo, para poder atender o chamado. E quando você atende o chamado de Deus a respeito do que é missões, seja ela
missão local, ou uma missão regional, uma missão estadual, uma missão nacional, ou uma missão internacional, você necessita realmente ter, se você puder ter um preparo antes, vai ser muito mais produtivo o seu trabalho. Seria, você vai dar mais frutos, ou seria, você vai sofrer e desgastar menos. Então, eu quero ir um pouquinho na Bíblia também aqui. Quando nós olharmos de Gênesis a Apocalipse, olhando todos os livros da Bíblia, nós vamos ver que em todos os livros da Bíblia você vai encontrar razões para fazer missões. Você vai encontrar motivos para fazer missões. Não tem como nós desassociar a palavra de Deus seria de missões, ou seria desassociar missões da igreja. Não tem como, porque está registrado em todos os livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar motivos para fazer missões. E falando desses motivos, eu diria que missões é uma necessidade emergencial, é uma emergência, é um grito de socorro que começou lá em Gênesis, no Jardim do Éden, quando mesmo Deus viu que Adão e Eva haviam se desviado, havia se perdido, havia saído do foco, havia saído do propósito, ou seja, havia se perdido. Deus, ele fez uma missão emergencial, uma missão de socorro. Logo em seguida nós vemos também, vou resumir rapidamente, logo em seguida nós vemos que Noé também foi chamado por Deus em uma missão emergencial, porque a humanidade estava se perdendo. Resultado, nós vemos Deus logo na frente chamando Abraão, porque havia uma necessidade emergencial, Abraão se foi. E aí nós vemos que tudo se resume lá no nascimento de Jesus Cristo, que nós sabemos que a raiz vieram de Noé. E aí nós vemos que Jesus também veio fazer uma missão emergencial. E ele fez porque havia uma necessidade, um grito de socorro, que a humanidade estava se perdendo, ou ainda está se perdendo, e há uma grande necessidade de se fazer missões. A palavra que eu tenho no meu coração, resumidamente, vou resumir aqui para vocês, é uma palavra muito forte, até mesmo porque quando nós olhamos para a igreja hoje, quando nós olhamos hoje para a liderança da igreja, quando nós olhamos hoje para todos os crentes, nós vemos que está faltando o atender o chamado de Deus, ou seria assim, a incumbência que Deus deu para a igreja, que é ir e fazer missões. Por que eu falo isso? Aqui no capítulo de Juízes, no capítulo 4, nós vemos a nação toda de Israel passando um período de escravidão, sendo escravizada pelos adversários. E eu vou resumir que diz no capítulo 4 que nessa época Débora foi ser a juíza, que ia fazer juízo para o povo naquela época. E houve uma necessidade muito forte, que o povo estava sendo escravizado. Deus havia falado para ela que iria libertar o povo. Então nós vemos aqui no capítulo 5, no capítulo 4, no capítulo 5, Débora, ela fez um chamado para todas as tribos. Naquela época havia, como você já conhece, havia 12 tribos. E diz no capítulo 4 que ela fez um chamado, se escreveu cartas para cada uma das tribos, falando para enviar os seus homens para ir enfrentar. Naquela época, que era o Cícera, o comandante do exército do rei Jabim, que a qual estava afrontando o povo de Israel. Então ela ia fazer uma guerra, e Deus tinha falado que a peleja a guerra ia ser vencida, que já tinha dado a vitória. Então ela escreveu cartas. Eu imagino Débora escrevendo cartas, uma por uma, e mandando para cada tribo. E aqui no capítulo 5, no versículo do número 18, disse: Zebulon é povo que expôs a sua vida à morte, como também Natafale, nas alturas do campo. Então todas as tribos que a qual Débora enviou carta, somente duas
resumidamente, duas, foi que atendeu o chamado de Débora, para poder ir para a guerra. No capítulo 5, já é considerado o cântico de Débora, e ela começou a mencionar algumas tribos a qual não atendeu o chamado de Débora. E aqui disse que a tribo de Rubem era homens, mestres, homens que ficou só na discussão, começou a discutir se ia e se não ia, e disse que não foram. Aí também vai falar da tribo de Dan, a tribo de Efraim. Diz que a tribo de Dan era comerciantes que ficou no porto, talvez eram homens que estavam no caixa, né, ali tratando da tesouraria dos portos naquela época, e falou assim: nós não podemos ir porque temos muito serviço. Recordamos que a tribo de Rubem ficou na discussão, não foi. A tribo de Dan também não foi, porque se deteve entre os navios. E diz que a tribo de Aser, né, se assentou nas costas do mar. Diz que a tribo de Aser ficou na praia. Também teve um motivo para não ir. Ficou nas praias, nas costas do mar. E aí, disse que somente a tribo de Zebulon e Natafale, que eram homens do campo, homens da roça, disse que eles atenderam o chamado de Débora. Hoje nós vemos também que existe, o chamado está exposto para todos, e existe muitas pessoas, talvez, que poderiam ir e atender o chamado de Deus. Mas muitos, ou uma grande maioria, está colocando as suas desculpas ou justificativas, dizendo: eu não posso ir, e vamos discutir com os mestres, vamos discutir com a diretoria, vamos discutir com fulano. Não, eu não posso ir porque eu estou na praia, eu estou de férias. Outros falam: não, não posso deixar a área da tesouraria, ou se eu não posso deixar o caixa da empresa, e eu não posso sair, e assim sucessivamente. Isso ocorreu, irmãos. Só que diz a palavra que mesmo assim, que uma grande parte do povo daquelas tribos não foi ajudar Débora, mas disse que ela foi, reuniu o número de pessoas suficiente e foi para a peleja. Eu quero dizer para vocês também que Deus está te chamando também para que você possa ir e pregar o Evangelho. E não tem com você, talvez, dizer que você é um crente regenerado, comprado e lavado pelo sangue de Jesus, um crente que teve uma verdadeira experiência única e pessoal com Jesus Cristo, poder dizer não ao chamado de Deus. Não tem como você dizer não. Por quê? Porque aqui nós vemos homens que disseram não, mas também temos visto homens que disseram sim. E foram. E se você se lembra no capítulo 5, diz que até as estrelas trabalhou junto com Débora. Até os rios, os riachuelos, contribuíram para a vitória. Então, quando o homem ou uma mulher de Deus aceita o chamado de Deus, o próprio Deus, até mesmo a própria natureza, tudo vai favorecer para que a obra do Senhor, para que o Evangelho seja pregado. Eu não sei, meu amigo, meus irmãos, que você que está me ouvindo nesse momento tem um chamado ou não, mas saiba você, se você tem um desejo no seu coração, com toda a seguridade, com toda a certeza, e eu digo para você, Deus está com você, e tudo vai contribuir para o bem. Coisas que você pensa que não iria dar certo, vai dar certo. Então aqui nós vemos uma grande obra, uma obra missionária também, vamos dizer assim, que foi realizada através de Débora. E hoje não é diferente. Hoje também existe uma grande necessidade, aonde todos nós somos convocados para ir e pregar o Evangelho. Recorda você que missões se faz de onde você está. Missões se começa de onde você está. E assim é o chamado de Deus. Amém? Que Deus o abençoe você, que o Espírito Santo de Deus possa te iluminar, te dar condições para você continuar fazendo a obra do Senhor. Um beijo no seu coração.